Olá pessoal, eu sou a Tamara e estamos em mais um capítulo do livro As Dores da Alma, do nosso autor Francisco do Espírito Santo Neto, através do Espírito Hamed. Perda. São compreensíveis as lamentações e os pesares, o pranto e os suspiros, pois o ser humano passa por processos psicológicos de adaptação e de reajuste às perdas da vida. Nascer e morrer fazem parte de um fenômeno comum e necessário. Tudo nasce, tudo se desenvolve, mas tudo se definha. Sempre há um tempo de partir. Eu acredito que quando ele diz ali o se definha, seja a matéria, né, o corpo, porque o espírito é imortal. E aí ele já traz uma questão do Livro dos Espíritos, no início desse capítulo, questão 728. A destruição é uma lei da natureza? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. A morte na Terra é o término de uma existência física. É a passagem do ser infinito para uma nova forma existencial. Ela é um intervalo entre as diversas transformações da vida, a fim de que a renovação e a aprendizagem se estabeleçam nas almas ao longo da eternidade. Morrer não é uma perda fatal, não é um mal, é um essencial processo de harmonização da natureza. Durante quanto tempo lamentaremos o passamento de um ser amado? Dependerá de como estamos preparados para isso. De que modo ocorreu a morte, de como era a nossa história pessoal com ele. A perda de um ente querido é universalmente causa de tristezas e de lágrimas, em qualquer rincão do planeta. Mas a forma como demonstramos esses nossos sentimentos e emoções está intimamente moldada ao nosso grau evolutivo. Por isso, devemos entender e respeitar as múltiplas reações emocionais manifestadas no luto, pois acontecem de conformidade com as estruturas psicossociais que caracterizam cada indivíduo, levando sempre em conta suas diferentes nacionalidades, crenças e costumes peculiares. Quando ele falou essa parte aí de crenças e costumes e nacionalidades, eu já fui lá pro Google e fiz uma pesquisa rápida, né? Apareceram vários lugares, mas aí ia ficar muito extenso. Eu escolhi só 3 lugares e coloquei aí para a gente analisar junto. Na Irlanda, a família convida os amigos mais próximos para o pub preferido do finado. Muita comida, muita cerveja e uísque. Muitas histórias alegres, risos e música ao vivo. Nos pubs, a morte de alguém é motivo para reunir os familiares e amigos para beber as boas memórias do falecido. Olha só, é um costume diferente do nosso e tá tudo certo. Em Nova Orleans, é um funeral que começa com as pessoas chorando e ouvindo jazz e termina com risadas, comida e música alegre. Eu achei bem interessante também. É uma outra visão que eles têm. Eles choram e botam para fora, né, a tristeza, e depois dão a volta por cima, digamos assim, né? Sai de lá feliz, não levam a tristeza para suas casas. Claro que eu acho que não deixam de sentir a falta, não deixam de ficar tristes, né? O meu luto assim demorou mais do que eu esperava, mas assim, eu acho que o fato de ter festa depois é uma forma até de não ficar tão pesado a situação em si, né? Não sei, eu tô dizendo o que eu acho, assim. E na cultura mexicana, a morte é vista como uma forma natural de se libertar das vaidades e futilidades da vida. O Dia de Finados, no México, é uma das mais populares e alegres festas do mundo. Inclusive tem um filme, Viva a Vida é uma Festa,
que mostra um pouquinho, né, dessa cultura, dessa forma de ver. Todos os anos, no dia de finados, eles fazem festa, como tá no filme, né? Eu vi o filme muito bom de ver, assim, e de entender. Eles fazem o prato preferido e eles sabem, eles têm esse entendimento de que eles vão ir lá visitar a família, né, príncipe. E tá tudo certo. E aí eu botei ali a pesquisa, da onde que eu tirei. Claro que todo mundo tá livre para fazer a sua pesquisa e para ver outros lugares e até para ter esse entendimento assim de que em vários lugares do mundo a morte tem uma visão um pouquinho diferente da que a gente tem, da que a gente cresceu e aprendeu. Né, meu velho? Não, não é verdade. Não pode estar acontecendo. Isso deve ser um horrível pesadelo que vai acabar. São expressões comumente usadas como negação. São reações costumeiras diante de perdas desesperadoras. A recusa em admitir os fatos e as circunstâncias é uma forma de defesa habitual nas situações devastadoras com nossos entes queridos. É necessária a bênção do tempo para que a alma elabore novamente um ajustamento mental e reúna forças para compreender a privação e a real extensão promovida pela dor. Aí eu trouxe aí essas fases do luto, que é uma psicóloga que escreveu, eu tirei do Google, e ela diz que é natural e normal terem essas fases do luto. Ali nas fases do luto, então, tem a negação, que é como uma defesa psíquica. A pessoa nega a existência do problema, não fala sobre o assunto e procura desculpas para não aceitar a realidade. Em negação, ela não muda a rotina, continua trabalhando, estudando como se nada tivesse acontecido. Aí tem a fase da raiva, né, que pode compreender desde as primeiras semanas até 6 meses. A pessoa fica inconformada e revoltada contra a situação. É comum que ela chore, tenha distúrbios do sono e falta de apetite durante essa fase. Aí tem a fase da barganha, que também é conhecida como negociação. A pessoa tenta criar uma ficção de que a morte é algo que podemos impedir, ou seja, ela fantasia reverter o ocorrido, buscando estratégias para tornar isso possível. Tem a fase da depressão, não existem mais fantasias com realidades paralelas voltadas ao presente, com uma profunda sensação de vazio. É a hora da conscientização sobre o que aconteceu. Isolamento e cansaço são comuns. A pessoa não acredita que sairá do estado de tristeza e melancolia. E a fase da aceitação, quando a nova realidade enfim é aceita e a pessoa entende que o sentimento de superação faz bem, é uma fase necessária para reorganizar as ideias e confortar o esquema mental. Com o tempo, a dor emocional do luto vai desaparecendo. Então, assim, são palavras de uma psicóloga. E aí eu avaliando a minha situação, a minha experiência, né, com meu pai, como é que foi? Eu não tive negação, não tive raiva, não tive barganha, mas eu tendi para depressão, assim, eu fui para depressão. Eu fiquei triste, eu sofria, eu acordava, olhava para o lado onde estava a cama dele, eu sentia falta, eu chorava, chorei muito. E olha que eu não tinha essa noção que eu ia sofrer tanto a falta de alguém, do meu pai, né? Mas aí tá a vida para nos ensinar, para nos mostrar que sim, que nós somos sensíveis, somos vulneráveis e que sentimos sim. Se eu sofri, se eu chorei, foi porque criou-se um vínculo ali de amor, de afeto, de companheirismo e que é natural. É natural ter essas fases do luto. E aí, fazendo um comparativo com o momento em que a minha tia faleceu, a irmã do meu pai,
há um bom tempo atrás, eu fui direto ali para aceitação, porque e é bem como diz o autor, né, nesse capítulo, depende do teu grau de vínculo com a pessoa. Não quer dizer que para toda pessoa tu vai ter a negação, vai ter a raiva, vai depender muito do vínculo. E olha que eu tô falando da minha relação com meu pai. Então imagina a relação assim de uma mãe que perde um filho, de casais, da esposa que perde o marido, depois de anos de casado. Então, assim, é difícil a gente querer esquematizar e que seja tudo igual para todo mundo, porque não é, não tem como. E que é natural ter essa dor. O Criador da vida fez com que a natureza se mantivesse num eterno reciclar de experiências e energias, numa constante mudança de formas e ritmos, em nossa viagem maravilhosa de conhecimentos através da imortalidade. Quando nossa visão se liga em nossa pura essência, vamos além de todas as coisas diminutas e insignificantes, fazendo com que nosso discernimento se amplie numa imensa lucidez diante de nossa jornada evolutiva. Coisas diminutas e insignificantes. Quando a gente entende que a gente é um espírito imortal, que a Tamara, espírito, não é esse corpo, não é essa pessoa que eu vejo no espelho, é muito mais do que isso. E que eu tô aqui temporariamente com esse corpo, que eu tenho que agradecer a Deus e a todas as experiências que eu tenho e aproveitar e aprender. Aí tu entende, sim, que são coisas diminutas e insignificantes. E aí Rossandro Klingen tem essa frase que eu achei linda: fugas psicológicas. Às vezes o coração precisa de tempo para aceitar o que a mente já sabe. Por isso, o luto, a tristeza, a reflexão solitária também são necessárias. A gente dá ao coração o tempo que ele precisa e depois recomeça, porque a mente também precisa respeitar o coração. Rossandro Klingen. Eu achei muito linda e muito expressiva essa frase, porque é bem isso. A minha mente sabia que meu pai tinha feito a passagem, mas o meu coração não entendeu isso. Mas passou e está sendo mais um aprendizado falar sobre isso. Pegar esse tema, a perda, e falar sobre isso e me abrir novamente sobre o que aconteceu com meu pai. E aí mais uma imagem que eu achei no Google, muito linda. Quem amamos está sempre vivo dentro de nós. E eu acrescentaria, dentro de nós e fora de nós. Eles continuam vivos, eles continuam a sua caminhada. Eu tive o privilégio de ver meu pai mais de uma vez, depois que ele faleceu. A minha tia eu não vi, e a minha avó, a mãe da minha mãe, eu já vi também. Então, assim, eles continuam vivos e eles continuam na sua caminhada, na sua jornada, né? E a gente também tem que continuar a nossa caminhada. Que leve o tempo que precisar, a gente também tem que ter a percepção de ver se não tá levando muito tempo o nosso luto e pedir ajuda. Porque se a gente tá aqui e continua aqui e a pessoa foi, a gente tem que continuar nossa caminhada. E a gente tem que pedir ajuda quando a gente não consegue sair sozinho. Quando tá demorando muito tempo. Então é isso, foram poucos slides, mas eu falei bastante, eu sabia que eu ia acabar falando bastante desse tema. Espero vocês no próximo capítulo do livro As Dores da Alma. Muita paz, muita luz, fiquem com Deus.